Alô, comunidade do ICL, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente. Você já sabe, sempre às 5 horas da tarde a gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação, análise a quente dos fatos e a atualização também das informações. Aliás, hoje eu tenho uma novidade aqui. A gente vai ter a companhia da Letícia Sansão, um prazer estar com ela aqui na atualização das notícias. A Letícia que está na nossa equipe já, você já deve ter visto aí no Rolê ICL, trabalha aqui na nossa edição e também na apresentação. Bem-vinda, Letícia, ao ICL Urgente. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente pelos nossos canais no YouTube, nos canais parceiros e também nas plataformas de áudio. Eu já vou pedir para você deixar seu like aí, se inscrever no canal e comentar aí no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. E antes de passar de novo para o Rodrigo, eu quero chamar a nossa enquete que já está aí no YouTube. E hoje a pergunta que a gente faz é: quem faltou naquela foto da piscina? Flávio Bolsonaro, Hugo Mota, Ciro Nogueira. E aí, Rodrigo, para você, qual personagem da família tradicional faltou aí? Eu acho que pelo estilão, né, Letícia, o Flávio Bolsonaro, que gosta de uma broderagem, né, chamava o Vorcaro de meu irmão, etc. Diziam até que ele ia aparecer em foto, em imagem, naquela festa das astronautas. Por enquanto, não. O Flávio Bolsonaro tem sido poupado. Mas eu deixo também aqui o recado pedido para você marcar o seu like aqui na nossa transmissão, deixar o seu like e se inscrever no canal aqui no ICL Notícias. Pessoal, nós vamos começar o programa falando de mais uma catástrofe na América do Sul. Na Colômbia, um terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter atingiu hoje boa parte do país. Várias cidades importantes foram afetadas, Cali e também a capital Bogotá. O epicentro foi registrado em San José del Palmar, no oeste colombiano, e a gente tem imagens como esta que está aí na tela, as pessoas correndo e prédios que vão ruindo em várias cidades importantes. O último balanço, olha aí, esse prédio que está aí na imagem, daqui a pouco, olha, aparece, ele desaba, é um prédio de 3, 4 andares, mas prédios maiores também foram atingidos nesse terremoto. Infelizmente, o último balanço divulgado pelas autoridades colombianas, apontando para 111 mortos e quase 100 feridos, como eu disse, em várias cidades importantes, Bogotá e Cali, que estão entre as maiores cidades do país, né? As informações são de que 1.575 moradias sofreram algum tipo de dano, 37 edifícios foram completamente destruídos, 61 deles, outros, né, 61, colapsaram. Aí estamos falando de prédios de vários pisos. Temos imagens como essa das pessoas correndo, tentando tirar sobreviventes debaixo dos destroços, né? Olha, aí você observa ali que são os moradores mesmo, os bombeiros ainda não tinham nem chegado, as pessoas correndo para tentar ajudar quem estava debaixo dos destroços. A gente, algumas semanas atrás, teve um terremoto terrível na Venezuela e agora ali no país vizinho, na Colômbia também, o terremoto mais ou menos com a mesma magnitude, acima de 7, é muita coisa. Eu vi algumas imagens das pessoas no meio da rua, né, tremendo, não sabendo se correm, se param, se ficam, enfim, uma sensação horrível. Eu nunca passei por um terremoto, não sei o que é isso. Aqui nós temos imagens do aeroporto internacional de Matecanha, na cidade de Pereira, que é uma capital importante de um dos departamentos colombianos também. Olha o aeroporto completamente destroçado, com alguns passageiros ainda se retirando logo depois do terremoto. Outros 5 aeroportos na Colômbia foram afetados, estão sem operação para voos comerciais. Agora há pouco, nas redes sociais, o presidente Lula manifestou sua solidariedade com o povo colombiano. A gente tem aqui a mensagem do presidente Lula. Recebi com preocupação a notícia do forte terremoto que atingiu a Colômbia, com epicentro no departamento de Chocó. Em nome do povo brasileiro, manifesto minha solidariedade ao povo colombiano, especialmente às famílias das vítimas e aos afetados pelos tremores. O Brasil permanece à disposição da Colômbia para prestar todo o apoio necessário. Vamos lembrar que a Colômbia acaba de iniciar um novo mandato presidencial na última sexta-feira, né, 3 dias atrás. Acabou o mandato de Gustavo Petro, de esquerda, e começou o mandato desse que está na tela aí, o Abelardo de la Espriella, uma liderança de extrema-direita, com tons fascistas mesmo,
próximo de Donald Trump e com um discurso de destruir tudo que havia sido feito pelo Petro, de perseguição. Ele vai ter agora que mudar um pouco o rumo. Em vez de perseguir os outros, vai ter que ajudar a organizar o país para cuidar das vítimas e de tantos estragos, né, provocados pelo terremoto. Estas imagens que você vê são da posse do Espriella. Ele tomou posse em Cali, que não é a capital, né? Estranhamente, ele tem base em Cali e preferiu tomar posse em Cali e não na capital, Bogotá, onde estava saindo do poder o adversário dele, Gustavo Petro, líder de esquerda colombiano. Nós vamos seguir acompanhando. No N2 trazemos mais atualizações, outras imagens também desse terremoto que atinge o nosso país vizinho aqui, a Colômbia. Vamos voltar para o noticiário nacional. Vai tentar mais uma vez. Do que eu estou falando, gente? Eu estou falando de Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro do Master, trocou de advogado de novo. O objetivo é fazer uma terceira proposta de delação premiada, agora com a ajuda do novo defensor, o novo advogado, chamado Daniel Bialski. Então o Vorcaro troca pela terceira vez de equipe, né, de advogados. Esse aí é o Bialski, o novo advogado que vai entrar na defesa do Vorcaro. Esse advogado já se adiantou e pediu uma audiência com o ministro André Mendonça, relator do caso do Master no STF. A Letícia Sansão tem novas informações sobre o caso Master e essa possível tentativa de delação premiada. Letícia. Rodrigo, Daniel Bialski foi contratado pelo Vorcaro na semana passada. O Bialski é conhecido por ter uma boa relação com o ministro André Mendonça. Então a expectativa é de que o novo advogado dê um reset ali na relação do banqueiro com o STF. A ideia é criar condições para essa terceira proposta de delação, que promete entregar novos nomes. Mas a data da audiência com o Mendonça ainda não foi confirmada. E vale lembrar que a defesa do Vorcaro já apresentou 2 propostas de colaboração premiada que foram rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Com isso, o dono do Master perdeu os benefícios e voltou a ficar detido na Papudinha. Rodrigo? Pois é, Letícia, porque ele, na fase de negociar a delação, chegou a ganhar o benefício de ficar na sede da Polícia Federal, porque ele dizia, na PF eu vou poder me encontrar com os advogados, colocar ali os documentos em cima da mesa, ter um ambiente um pouco mais reservado, que ele não tem na Papudinha. Agora ele vai tentar uma nova delação e talvez peça para sair da Papudinha e mais uma vez ir para a Polícia Federal para organizar esta delação. O que interessa é que até agora, minha gente, o Vorcaro ensaiou, mas não apresentou nada que acrescente aquilo que a Polícia Federal já sabe. Então, você tem ligações dele para o Flávio Bolsonaro, você tem a proximidade dele com vários políticos e com gente, por exemplo, do Distrito Federal, a tentativa de vender o Master lá para o BRB, e ele não acrescentou nada, a Polícia Federal já tem isso tudo. O que ele tinha para oferecer na delação era algo que a polícia já sabia, então não foi aceita a delação até agora. Para valer, ele vai ter que entregar um pouco mais, vai ter que contar detalhes, por exemplo, do financiamento, sobre o financiamento do filme para a família Bolsonaro, ou entregar algo mais sobre as relações dele com o ex-governador do Distrito Federal. Vamos aguardar e ver se dessa vez anda esta delação de Daniel Vorcaro. Vamos mudar de escândalo, mas ainda falando da mesma turminha, hein? O pessoal de Deus, pátria, família. Só que não, né? É uma tremenda hipocrisia. Festinha na piscina em Brasília. Parecia piscina assim em ambientes bastante reservados, né, dando a entender que eles tinham ali uma relação de broderagem muito grande. Nesse fim de semana viralizou esta foto aí que está no telão. É uma foto do advogado Willer Tomás, grande amigo de Flávio Bolsonaro. Inclusive tem áudio, né, do Flávio Bolsonaro se referindo a ele como meu amigo advogado Willer Tomás. Nesta foto, ele aparece cercado de deputados e senadores na piscina da casa dele, que fica em Planaltina, é praticamente um sítio, né? Ali no Distrito Federal. Tomás é suspeito de lavar dinheiro para o senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão. Então tem gente de centro-esquerda, que nem o Weverton, e tem gente, a grande maioria, do centrão e da direita bolsonarista. A gente tem aqui uma outra foto em que estão identificados os personagens. Você vê que aqui os de baixo estão dentro da piscina, né? Olha só, o Willer Tomás é esse de barba aqui no centro da imagem. O Weverton Rocha está aqui do lado.
mas daí aparecem vários outros importantes. Olha o Alexandre Ramagem aqui, gente, defensor da família, das tradições, né? Mais acima, Elmar Nascimento, do Centrão. Arthur Lira, esse prefere não botar o pé dentro da água. Acho que ele achou que era muita gente junta ali dentro da água, né? Então tem personagens do Centrão, personagens da direita bolsonarista, como é o caso do Alexandre Ramagem, e até o Weverton Rocha, né, que é filiado ao PDT. É possível identificar todos esses. O registro foi obtido e publicado pela revista Piauí, né? O ex-deputado Alexandre Ramagem, que aparece aqui na imagem e que está foragido nos Estados Unidos, tentou explicar essa fotografia aqui, porque todo mundo veio cobrar. Escuta, você fala que você é contra a corrupção, contra o sistema, é perseguido pelo sistema, e aparece aqui, bonitão no meio da turma aqui. É muita gente perto, né? Não tinha uma piscina maior, não? É gente demais dentro da água, né? Que coisa de mau gosto, inclusive. Mas, de qualquer maneira, ele deu uma explicação, Letícia, tentou dar a explicação. O Alexandre Ramagem, bolsonarista, defensor da família e da tradição, se diz um conservador. O que ele falou, Letícia? Rodrigo, ele tentou, né? Ele usou as redes sociais dele para tentar explicar o que ele fazia naquela piscina. Segundo o ex-chefe da ABIN, que está foragido nos Estados Unidos, a foto foi tirada em um evento familiar, em abril de 2023, que contava com a presença das esposas e filhos dos convidados. Além disso, tinha até uma programação de um show de um cantor conhecido. Em um post nas redes sociais, Ramagem argumenta que, abre aspas, o advogado é proprietário de escritório que representa diversos parlamentares, de direita, esquerda e centro, diversas empresas brasileiras e estrangeiras, além do próprio artista que se apresentou. Fecha aspas. Que festa de família esquisita essa, né, Rodrigo? Festa estranha com gente esquisita. Olha, essa foto já gerou muito trocadilho com letra de música, né? Tem aquela também do Cazuza, a sua piscina está cheia de gente estranha, está cheia de ratos, né? Diz a letra, mas nesse caso, bom, cada um acha o que quiser. Qual é a letra que combina com essa fotografia? Por que essa foto foi parar na mão da Piauí? Porque tem uma investigação envolvendo o Willer Tomás, esse advogado, que é amigo pessoal do Flávio Bolsonaro e que teria atuado como lobista, como gente próxima do Weverton, senador, e era próximo de muita gente da política. Eu vou até virar para cá, né, para a gente ter aqui a imagem. Aqui ele está sem barba, né? É o mesmo Willer Tomás, que na foto da piscina ele está... exatamente, agora ficou claro. Obrigado aqui para a nossa equipe. Sem barba e com barba, né? Ele é um advogado, alguns acham que ele é um lobista, é um intermediário, trabalha em todas estas áreas e estaria envolvido, está sendo investigado, tem direito à defesa, por atuação no escândalo do INSS. E aí aparece a foto mostrando que ele era próximo não só do Weverton, mas de vários políticos, inclusive da extrema-direita bolsonarista. Depois dessa foto ser divulgada, o senador Weverton pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tome providências para descobrir quem é que vazou os dados extraídos do celular. A revista Piauí mostrou também, né, na mesma reportagem, que há um outro personagem importante, e aí sai da história do Weverton com a piscina, com o Willer, e vai para a história do Master de volta. O personagem é o Fábio Faria. Você lembra desse nome? Atualmente ele é alto-executivo do SBT, da família Silvio Santos. Inclusive ele é casado com uma filha do Silvio Santos. Ele é ex-ministro de Jair Bolsonaro. Nós temos uma imagem aqui para identificar o Fábio Faria, para quem não se lembra. Então, vamos trocar de personagem suspeito aqui, sai o Willer Tomás e entra o Fábio Faria. Ele seria um elo fortíssimo entre o mundo político e o Daniel Vorcaro. Até agora, poupado o Fábio Faria. Esta matéria da Piauí é das primeiras que se aprofunda no papel de Fábio Faria como um parceiraço também do Daniel Vorcaro do Banco Master. As mensagens que ele trocava com o dono do Master mostram a teia de influências e a forma como o Faria atuava. Ele era ministro do Bolsonaro, amigo de políticos da direita. Vamos colocar aqui na tela, nós temos algumas das trocas de mensagens que também foram expostas pela revista Piauí. Aqui você vê DV é Daniel Vorcaro do Master. Tudo bem?
Me passa depois quem está confirmado. Quem está confirmado é numa dessas festinhas deles lá em Brasília. Aí o Fábio Faria diz, eu estou bem, e você? Confirmados, Davi e Pacheco. Estamos falando de Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, dois líderes importantes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado. Então Fábio Faria era o intermediário que o Daniel Vorcaro pedia lista, quem que vai na festinha? Ah, põe aí o Davi e o Pacheco. E aí o Vorcaro fala, e você? Você fez falta aqui demais. Estava falando de outra festa que já tinha rolado. Vamos virar para a próxima tela. Daniel Vorcaro, e o Ciro, não? Vai viajar? Aí o Fábio Faria falou, não, eu chamo. Ia chamar o Arthur Lira, mas não pode ser junto. Né? Porque dá a entender que o Arthur Lira tem problemas com alguns desses outros. Não pode ser junto com o Pacheco. Na próxima chamamos ele, porque ele gosta muito. Ele está dizendo, o Arthur Lira gosta muito de festas desse tipo. Festas em que, segundo as investigações, eram convidadas mulheres, muitas vezes de fora do Brasil, pagas pelo Daniel Vorcaro, para, assim, funcionar como diversão para esses políticos poderosos lá de Brasília. Temos mais uma tela para colocar aqui. Davi e Pacheco fechados para terça-feira, diz o Fábio Faria. E aí ele inclui mais um personagem do Poder Judiciário. Chamei o Toffoli também, na maior naturalidade, gente. Ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Fábio Faria, do SBT, casado com a filha do Silvio Santos, diz assim, o Davi tá louco perguntando se as suíças vão vir. Se der, vamos trazer. Suíças. Será que são mulheres suíças? É o que dá a entender a mensagem. O Daniel Vorcaro fala, virão sim as suíças. Então fica tranquilo, o Davi Alcolumbre, porque nós vamos tratar bem o Davi Alcolumbre. Não sei se nós temos mais uma tela nessas mensagens que foram sendo reveladas pela Piauí. E por último, tem um palavrão aqui, PQP, ele tinha que ter vindo conosco. O Toffoli vai tentar, porque ele preside a sessão na terça-feira. O Toffoli, na época, então, estava presidindo sessão no Supremo Tribunal Federal, mas estava louco para se juntar à broderagem desta turma que promovia festas da pesada em Brasília, comandadas pelo Daniel Vorcaro. A gente separou até imagens, né? Você sabe de quem que nós estamos falando, né? Davi Alcolumbre, se a gente puder ir colocando aí na tela, os citados aí, o Fábio Faria cita Davi Alcolumbre, pelo menos é o que dá a entender a reportagem. Davi é o Davi Alcolumbre. Rodrigo Pacheco, que é aquele que chegou até a ser cotado para ser candidato a governador de Minas, tem uma cara assim de bom moço, de discreto, mas na surdina talvez fosse convidado para essas festas. Não quer dizer que ele tenha ido, né? Ser convidado é uma coisa, comparecer é outra coisa, né? É isso. Mas estavam cotados. E aí o Toffoli, né? Talvez o mais enrolado de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, já apareceu até em hotel de luxo, viajou em avião com gente suspeita, teve até que se afastar do caso do Master e também estava convidado para a festinha, não se sabe se foi, não sabemos. Aí são as mensagens que mostram essa promiscuidade entre os poderes, principalmente aí ministros e lideranças da extrema-direita em Brasília. Pessoal, falando da extrema-direita, a família Bolsonaro fazendo marketing em cima da miséria humana do presidiário Jair. O ministro Alexandre de Moraes, você sabe, negou o pedido para que os filhos 01, 03, 04 pudessem visitar o pai no Dia dos Pais, ontem, domingo, né? A visita foi vetada. Flávio, candidato a presidente, não perdeu a oportunidade para se vitimizar e vitimizar o próprio pai. É a estratégia deles de campanha. Olha aqui na tela o que escreveu o Flávio hoje, no dia seguinte desta visita que não pôde ocorrer. Escrever essa carta não foi fácil, cada palavra carrega muito sentimento e, acima de tudo, amor de filho. Hoje eu queria poder te dar um abraço, pai. Como não posso, coloquei no papel tudo o que gostaria de dizer olhando nos seus olhos. É com esse mesmo amor de filho que desejo um feliz Dia dos Pais, parará, pororó, parará. A nossa repórter, a Manu Borges, hoje de manhã no N1, lembrou que o Flávio, que está aí chorando porque não pôde ver o pai, quando o Jair Bolsonaro esteve na Papudinha, em 51 dias só foi 2 vezes lá, porque não era campanha eleitoral. Aí ele largou o pai lá e falou, não vou, eu vou de vez em quando só. Agora que é campanha, ele está tentando fazer a história
da vitimização, choramingando aí por conta do pai. E está dando certo em parte. As pesquisas estão mostrando que o Flávio parou de cair e que essa estratégia da vitimização está dando certo. De outro lado, o Alexandre de Moraes está exagerando ao não permitir visita? Não, porque o Jair Bolsonaro quebrou regra da prisão domiciliar. Então, não pode dar moleza para quem quebra as regras. Primeiro ele tentou arrebentar a tornozeleira. Depois ele escreveu uma carta com cunho político de dentro da cadeia. E o filho, Flávio, foi cúmplice nesse descumprimento de regras. Então tá aí, virou. Acho que eles até queriam isso, viu? Eles querem que o Alexandre de Moraes seja durão para eles poderem aparecer como vítimas do sistema, como se o Jair não fosse o maior representante do sistema e os filhos nunca trabalharam em iniciativa privada. Militar, vereador, deputado, eles são o próprio sistema e a própria corrupção, mas se vendem como vítimas do sistema. Quem quiser que acredite. Bom, pesquisa eleitoral, mais uma. Agora a gente tem, às vezes, 2 por dia. Nós temos pesquisa de hoje da BTG Nexus, né? O BTG é o banco que encomenda para Nexus. Mais uma vez, Lula na frente, mas um quadro de bastante equilíbrio. Nós vamos trazer aqui o quadro de primeiro turno, para você dar uma olhada como é que está. Não tem grandes mudanças, gente. O quadro, na verdade, está cristalizado no Brasil. A impressão que a gente tem é essa. Olha como as duas curvas vão paralelas ali. Pequena vantagem para o Lula, mas não é uma vantagem confortável. Lula, 40%. Flávio Bolsonaro, 35%. Até aumentou um pouco a diferença, foi para 5 pontos no primeiro turno. Os outros estão lá embaixo, com 5%, 3%. E se tiver segundo turno, o que pode acontecer? Vamos dar uma olhada? Pela BTG Nexus, Lula também lidera, uma vantagem curta, de 3 pontos apenas, 47 a 44, repetindo o que acontece desde maio. É a mesma coisa, praticamente não se move, a pesquisa está parada no mesmo lugar. O que acontece é que o Flávio Bolsonaro perdeu alguns apoios no começo do escândalo Dark Horse e agora parou de cair. Isso chama a atenção e aparece em todas as pesquisas. E do outro lado, gente, o presidente Lula vai compondo uma frente cada vez mais ampla, com gente até do centro e da direita, para tentar isolar o Flávio Bolsonaro, nesse esforço para enfrentar uma campanha que tem apoio do Donald Trump. Lula tem relações reatadas com ele, Davi Alcolumbre, esse que eu acabei de citar aí, homem do Centrão, homem todo enrolado em investigações, né? Ele voltou a se aproximar de Lula. Alcolumbre ajudou a afastar a Federação União Brasil e PP do Flávio Bolsonaro, porque o Flávio queria o apoio do Centrão. E o Centrão disse, não vamos com você, Flávio. E isso foi o Lula que conseguiu arrancar do Alcolumbre. O que será que o Alcolumbre pediu em troca, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, os 2 partidos que compõem essa federação, União Brasil e Progressistas, decidiram não apoiar o candidato do PL a governador do estado do Rio. A decisão beneficia Eduardo Paes, que lá no Rio de Janeiro concorre com o apoio do Lula para governador. E o Rio não foi o único estado onde o Flávio Bolsonaro acabou perdendo esse tipo de apoio, esse tipo de espaço. A Letícia traz mais informações para a gente. Por favor, Letícia. Rodrigo, em Minas Gerais, o União Brasil e o PP decidiram apoiar Matheus Simões, que também é do PSD, e aí o PL ficou isolado na disputa pelo governo. Lula e Alcolumbre estavam rompidos desde abril, quando o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias ao STF, mas a relação entre os dois começou a ser reconstruída na semana passada, né, que eles voltaram a se reunir. Além disso, um novo encontro deve acontecer nos próximos dias. Vamos acompanhar, né, essas movimentações, Rodrigo? Pois é, Letícia, a gente trouxe então 2 exemplos, né? Rio de Janeiro, onde o pessoal do Centrão não vai com o bolsonarismo, e Minas Gerais, onde o pessoal do Centrão vai com Matheus Simões, deixando a candidatura do PL isolada também em Minas Gerais. E mesmo assim o Flávio tem força, como a gente viu aí na pesquisa, né? Pessoal, fim de férias em Brasília, mais ou menos, né? Um fim de férias mais ou menos. O Congresso volta ao trabalho nesta segunda-feira, dia 10, depois do chamado recesso parlamentar. A Constituição prevê que o retorno do recesso aconteça no dia 1º de agosto. Mas sabe como é que é, né? Os parlamentares resolveram que mereciam uma semana a mais de folga, mesmo com as eleições batendo a porta. Ou até por causa das eleições, né? Aproveitaram mais uma semaninha para organizar os palanques nos estádios. O presidente da Câmara, Hugo Motta, estabeleceu um calendário
com semanas específicas de esforço concentrado para votar algumas pautas aí que estão emperradas. Será que dá tempo de votar antes do primeiro turno? Alguma coisa, Letícia? Atualiza para a gente também essa questão do esforço concentrado lá no Congresso. Rodrigo, quando a gente acha que os parlamentares vão trabalhar mais no fim do recesso, né, a gente está achando errado. Entre agosto e outubro, as sessões na Câmara e no Senado vão acontecer em somente 2 semanas. Ou seja, além da semana que começa hoje, o Congresso vai se reunir entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro e depois cada um vai cuidar da própria campanha eleitoral. E nada de votar também pelos projetos polêmicos, né? Como o PL da misoginia. O Congresso também diz que deve se concentrar mais em aprovar as pautas mais amenas, né? Como a redução do preço do combustível e o programa de desenvolvimento da indústria de fertilizantes. Ou seja, acabou já o ano para os deputados e senadores, né, Rodrigo? Pois é, e por essa atualização que você trouxe, o fim da escala 6x1, por exemplo, que é uma pauta que interessa a maioria dos trabalhadores do Brasil, não vai ser votada antes da eleição. Vai ficar para depois, se é que vai ser votada, porque o Alcolumbre sentou em cima dessa história e não quer aprovar. Mudanças na campanha de Lula, essa notícia de hoje é importante, gente. Sidônio Palmeira, você lembra? O ministro das comunicações, o ministro da SECOM, né, de comunicação do Lula, ele não vai mais trabalhar na comunicação da campanha do presidente Lula. E ele esteve na campanha de 22. Lula decidiu que o ministro vai continuar mesmo lá na SECOM, no Planalto, cuidando da comunicação do governo e não da candidatura. Segundo aliados do presidente, a decisão aconteceu em meio a divergências entre Lula e Sidônio sobre a comunicação do governo. Em reuniões internas, Lula teria demonstrado descontentamento com o trabalho do marqueteiro. Eu acho uma disputa e uma avaliação assim preocupantes nesse momento, né? Porque o Sidônio era tido como aquele que ia empurrar a estratégia de comunicação do governo e depois levar essa estratégia para a campanha, e parece que há uma divergência interna. A gente tem apurações, ao longo da semana vamos trazer, os nossos repórteres em Brasília vão trazer bastidores dessa história. Quem é que vai assumir o comando da comunicação, Letícia? É curioso, porque o Sidônio não vai para a campanha, mas tem um nome ligado a ele que permanecerá na campanha. Então, ainda é uma história que precisa ser melhor contada, né, Letícia? Isso mesmo, Rodrigo. Quem vai comandar o marketing agora é o Raul Rabelo, que é sócio do Sidônio, né? Mas o Lula já avisou a equipe que não quer duplo comando e que o Rabelo não deve recorrer ao ministro para tomar essas decisões, né? Inclusive, o Sidônio queria deixar a SECOM em agosto para comandar a comunicação da campanha, mas o Lula decidiu que ele vai continuar à frente da comunicação do governo, no Palácio do Planalto. O ministro nega qualquer desgaste com o presidente e diz que segue no governo para ajudar Lula a enfrentar a extrema-direita. Rodrigo. Muito bem, Letícia. Rapidinho, só vamos dar um balanço muito rápido. A gente teve nesse fim de semana os primeiros debates para os governos estaduais, muitos ausentes. Sérgio Moro não foi no Paraná, Eduardo Paes não compareceu ao debate no Rio de Janeiro. Um dos poucos estados onde houve frente a frente dos candidatos mais importantes foi São Paulo, em que o Fernando Haddad esteve frente a frente com o Tarcísio de Freitas, um debate em que muita gente entendeu que houve uma espécie de empate. Não dá para dizer que houve um grande vencedor. Teve debate também no Ceará, lá também o Ciro Gomes enfrentou o atual governador Eumano de Freitas. Então São Paulo e Ceará talvez tenham sido os debates mais fortes assim nesse fim de semana. E a gente tem atualização em Minas Gerais, gente. O Cleitinho, aquele que não ia ser candidato, depois ia, depois não ia, agora está dizendo que vai. Ele fez até um pronunciamento para garantir que vai mesmo ser candidato. Vamos colocar aqui na tela rapidinho o Cleitinho, inacreditável. Vamos lá, rapidinho. De Santa Catarina, eu estou fazendo isso pela minha família, pelo meu pai, pelo meu irmão que não está mais aqui, pelos professores, pela polícia militar, que é a melhor polícia militar do Brasil, pela enfermagem, pela segurança pública, pelo trabalhador, todo trabalhador, pelo empreendedor, pelo produtor rural, pelos gays, para todos que estão vivendo aqui dentro de Minas Gerais. Eu vou governar para todos. Teremos o governo mais humano possível. Terá erros e terá acerto, mas não terá corrupção. As minhas mãos limpas. As minhas mãos limpas. Eu vou governar para todos. Esse rapaz está meio alterado. Não sei se tem condição de ser governador de estado nenhum, mas vamos acompanhar. Letícia Sansão, queria te agradecer demais pela parceria aqui na atualização de notícias aqui no ICL Urgente. Ótima estreia, Letícia. Brigadão, viu?
Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que acompanhou. Um abraço, até a próxima. Quando precisarem, estou aqui. Valeu, muito obrigado. Olha, pessoal, vamos fazer aqui a chamada. A segunda temporada do podcast de jornalismo investigativo No Alvo já está no ar. Entrou no ar hoje ao meio-dia. É a investigação da jornalista Juliana Dalpiva, revelando bastidores, documentos, depoimentos sobre a intimidade de Flávio Bolsonaro. O primeiro episódio já está no ar. Você acessa pelo link que está aí na tela, icl.com.br/podcast. Segunda temporada, O Herdeiro do Jair. Entre no link e acompanhe a segunda temporada, imperdível. De manhã a gente passou um trechinho. É muito bom esse levantamento, essa apuração e a narrativa também, a edição muito bem feitos. Vale muito a pena o podcast do ICL. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, o Chico Sá. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu, gente! O Flávio entrou para a política como um projeto do pai dele. E por isso se tornou o homem de negócios do clã Bolsonaro. E essa história levou o Ministério Público do Rio de Janeiro a denunciar ele por um desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Eu sou Juliana Dalpiva e apresento para você O Herdeiro do Jair, a segunda temporada do podcast investigativo do ICL, No Alvo. O primeiro episódio estreia no dia 10 de agosto. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.